O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor está com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João é o ponto de encontro entre os dois testamentos, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 16, usa João como ponto de referência, quando ele diz: até João, a lei e os profetas, o reino de Deus está sendo pregado e violentamente todos querem entrar nele. Jesus usa João como um ponto de referência, porque ele divide o testamento. Ele é o último dos profetas. E entre todos nascidos de mulher, vai dizer Jesus, ninguém foi maior do que João. Ele representa o antigo, mas ao mesmo tempo anuncia o novo. Santo Agostinho vai dizer que porque João representa o Antigo Testamento, nasceu de pais idosos, mas porque ele anuncia o novo, foi proclamado profeta ainda nas entranhas da sua mãe. O fato de Zacarias recuperar a voz do nascimento de João tem o mesmo significado do véu do templo rasgar-se quando Jesus foi crucificado. Porque se o véu do templo rasgou-se para que os pobres e humildes pudessem chegar ao tabernáculo, agora solta-se a língua de Zacarias, porque a voz que clama no deserto para os humildes nasceu. Quando perguntaram-lhe: quem és tu? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. João é a voz no tempo. Jesus é a palavra que vive desde a eternidade. João foi predestinado a preparar os caminhos do Senhor, como diz o profeta Jeremias: antes de formar-te no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Mas nós também temos uma predestinação sobre nós. Assim como João era predestinado a preparar os caminhos do Senhor, existe sobre nós uma predestinação. Nenhum de nós é predestinado a se casar, nenhum de nós é predestinado a ser padre, nenhum de nós é predestinado a ser missionário. Somos predestinados a sermos santos. Aí sim, pela missão que Deus nos confiou no casamento, na missão, no sacerdócio, na missão que Deus nos confiou, no chamado que Ele nos deu, nós nos santificamos e santificamos a igreja.
O sacerdócio do padre é para santificar a igreja, mas a igreja também santifica o padre, e assim nós vamos anunciando o reino de Deus e pela santidade da nossa vida, preparando o caminho para a segunda e definitiva vinda do Senhor. Esse é o nosso destino, essa é a nossa predestinação. E quando João pregava no deserto e dizia para os fariseus, para o povo, ele dizia: olha, não pense que porque vocês são filhos de Abraão, vocês serão salvos. Porque Deus pode suscitar filhos dessas pedras para Abraão. Deus não precisa. E aí ele diz: olha, o machado, em Lucas 3,9, o machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, independente do contexto que você foi gerado, independente se a sua mãe te amou ou não te amou, independente se seu pai te amou ou não te amou, se você foi querido ou não neste mundo, Deus já esperava por você, já amava você desde o ventre da sua mãe e amava o santo que estava sendo gerado, porque Ele sonhou com o destino de santidade para cada um de nós. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, me ensina a ser santo, me ensina a gerar frutos de santidade. Eu sou amado por Ti, aceito ser amado por Ti, e reconheço que tudo que eu vivi foi a Sua providência, me guiando para chegar até aqui. Mesmo quando eu errei, o Senhor me trouxe de volta. Mesmo quando eu pequei, ainda assim o Senhor me amou. Me ajuda a ser santo, para um dia contigo viver na glória. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.